Antes de ler aqui, irmãos, a pergunta é, olha só, preste atenção. A pergunta é, eu até anotei aqui para mim não esquecer. Já que estamos falando sobre a salvação, Jesus é o Salvador de quem? É uma pergunta. Porque muitas pessoas o chamam de Salvador. Né? Ah, meu Senhor, ah, meu Salvador. Mas Jesus é o Salvador de quem? Então vamos ver aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer, com quem? Com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Leia comigo agora. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, Jesus é salvador de quem? Aqui já está a resposta. Jesus é o salvador dos pecadores, daqueles que reconhecem que são pecadores, que são falhos. Porque Jesus não é o salvador daquele que se acha certinho. Porque quem se acha santo e certo, você conhece pessoas assim? Quem conhece pessoas assim? Não, eu não erro, eu não falho. Porque eu, afinal de contas, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa de Deus. Por mais que a pessoa até seja, porque a gente tem que ser uma pessoa correta, é óbvio, né? Honesto, correto. Mas todo ser humano, todos nós, irmãos, temos falhas. É aquilo que eu sempre falei. As pessoas nunca devem julgar a gente por aquilo que vê, aquilo que olha, né? Por exemplo, o pastor Jorge é um grande homem de Deus. Amém por isso. Mas se você ficar 24 horas por dia, num dia comigo, você vai descobrir um monte de defeito que eu tenho. Você vai descobrir um monte de manias que eu tenho. E talvez até chatas que você vai falar: eu não sabia que o pastor Jorge era assim. Mas porque todos nós somos assim, irmãos. Amém? Não tem ninguém perfeito. Quando Jesus fala nos evangelhos sobre perfeição, vá para Mateus capítulo 5, olha só, versículo 48. Jesus disse assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando eu li esse versículo, falava: meu Deus, como é que eu vou ser perfeito? Eu não consigo. A gente até tenta, não tenta? Quantas vezes, irmãos, a gente já orou: Senhor, eu não vou ser mais desse jeito. Eu não vou mais me comportar assim. Eu não vou mais tratar aquela pessoa assim, dessa maneira, mas quando você se vê, você está de novo fazendo, está de novo falando, está de novo tratando daquele jeito, e vem uma tristeza no nosso coração. A gente fala: meu Deus, eu pedi perdão, mas estou de novo nessa situação. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, irmãos. Quantas vezes eu já prometi para Deus: Senhor, não faço mais isso, não vou mais me comportar desse jeito. E quando eu fui ver, estava ali eu nervoso, eu brigando com alguém, eu chateado com alguém, porque nós somos seres humanos, não tem nenhum robô aqui, não é verdade? Nós ficamos chateados, tristes. E às vezes você está ali se comportando de uma maneira que não deveria se comportar. Mas a gente já orou, já pedimos perdão e prometemos que nunca mais a gente ia se comportar daquele jeito. Mas quando vai ver, estamos se comportando de novo. Por quê? Porque não somos perfeitos. Então o que Jesus estava querendo dizer? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Essa perfeição está aqui mesmo nesse capítulo 5, volta para o versículo 3. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado quem? Os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um pouquinho mais para frente, versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso era da lei. Era amar quem me ama, e quem não me ama, não vou amar de jeito nenhum. Eu podia odiar. Isso era da lei.
Então Jesus disse, vocês aprenderam assim. Versículo 44, aí Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Eu só vim para essa parte aqui, por quê? Para a gente entender, irmãos, que perfeição para Deus é a gente amar, a gente se esforçar para amar, para perdoar, se esforçar para ser misericordioso, para estender a mão para ajudar, se esforçar para falar o bem de quem fala mal da gente. Porque tem muitas pessoas que falam mal da gente, isso é inevitável. Acho que não existe uma pessoa na face da terra que não esteja livre de alguém que está ali denegrindo a imagem, falando mal ou tentando lhe prejudicar. Isso acontece. Isso acontece no trabalho, na escola, na faculdade, acontece nas famílias, acontece dentro das igrejas, né? Isso é inevitável. Mas mesmo assim, como que eu me torno perfeito? Quando eu me esforço para falar bem de quem fala mal, quando eu me esforço para perdoar, então assim por diante. Amém? Voltando então, vamos voltar lá para Marcos capítulo 2, vamos ler de novo o versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Aí ele disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém, irmãos? Então Jesus é salvador daquele que reconhece que é falho, daquele que reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Não é daquele que bate no peito e fala, ó Senhor, graças te dou que eu não sou como fulano, como ciclano. Afinal de contas, eu sou um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Não, Jesus não é o salvador dessa pessoa, porque essa pessoa se acha perfeita. E Jesus não é o salvador dos perfeitos, ele é salvador daqueles que precisam de salvação. Daqueles que dizem para ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me sinto perdido. Eu preciso da tua salvação. Você já fez essa oração? Eu já fiz. Um dia eu já me senti assim. Senhor, eu estou perdido. Muitas vezes até, Senhor, eu não tenho certeza se eu estou salvo. Tenha misericórdia de mim. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, você conhece muito bem, versículo 9. Diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era o quê? Fariseu. E o outro era o quê? Publicano. Irmãos, sabe quem eram os publicanos? Hoje em dia não tem essa separação? Ah, essa é música gospel, essa é música secular. Ah, eu não escuto essa música porque é secular. Irmãos, tem muita música secular que fala mais de amor do que, às vezes, muita música gospel. Tem muito crente religioso fanático que, às vezes, olha para uma música que está falando de amor e a Bíblia diz que Deus é o quê? É amor. Se aquela pessoa foi inspirada a escrever uma música que fala de amor, de onde vem essa inspiração? Do diabo? De Deus. Aí o fanatismo fala, não, você não pode ouvir essa música, você não pode cantar porque ela é do mundo, ela é secular. Mas às vezes a letra fala de amor. Então o publicano daquela época era o cobrador de impostos, mas era uma pessoa secular também. E olha, irmãos, tem muita gente, vamos dizer assim nos dias de hoje, publicana, secular, que às vezes é muito mais amorosa e muito mais pessoa honesta de Deus do que muitos crentes. É ou não é verdade? Tem muitas pessoas, irmãos, muito seculares aí, que estendem muito mais a mão para ajudar do que os próprios que se dizem irmãos que são crentes. Jesus, ele fala de uma parábola, onde ele fala que um viajante estava passando e veio ladrões, salteadores, que pegou aquele homem e bateu nele, deixou ele ferido. E você conhece essa parábola que veio, essa passagem, veio um sacerdote, viu o homem caído, mas passou de longe. Depois veio um levita, viu aquele homem caído, também passou de longe. E aí veio quem? Um samaritano. Quem que é o samaritano? Publicano.
secular. Foi lá, estendeu a mão e ajudou. Curou as feridas daquele homem, curou as feridas daquela pessoa e ainda levou para um hotel, né? Levou para um hotel, falou, deixa essa pessoa hospedado aqui, quando eu voltar, se gastou mais, eu pago tudo que tiver devendo. Então você vê, pessoas seculares. Um dia desses, um tempo atrás, eu até vou contar uma coisa pessoal minha, particular. Talvez não precisava nem contar, mas não tem nenhum problema eu contar sobre isso. Uns tempos atrás, que eu passei por um período um pouco assim, difícil, onde eu me vi um pouco sozinho. Eu me senti sozinho, um pouco abandonado, daqueles amigos que batiam no peito, olha, tamo junto, né? Contar comigo, precisar, tamo junto. E eu me vi um pouco sozinho, não muito tempo. E eu falei para minha esposa, já que eu tô sem amigo, porque toda a minha amizade dependia dos irmãos da igreja, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer amizade com o secular. Aí eu comecei a cumprimentar, lá perto de casa tem uma oficina, comecei a cumprimentar o mecânico, a atendente do caixa, comecei a bater papo com todos eles. Irmãos, que pessoas de gente boa, tem muita gente boa nesse mundo. Tudo coopera por bem, né? Deus muitas vezes permite a gente passar por isso, né? Então eu busquei alternativa, falei assim, então, já que eu estou sem amigo, e teve alguns dias que eu me senti só, eu falava pra minha esposa, eu estou sozinho, eu não estou conversando com ninguém está me procurando para conversar, né? Mas aí eu não fiquei deprimido, não fiquei oprimido. O que eu fiz? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Cumprimentava. E aí, como é que você está? Irmãos, como eu vi pessoas seculares, tão gente boa, tão amigas, então eu fiz muitos amigos publicanos. Eu fiz muitos amigos seculares, olha aí. Então, é só um comentário para que você possa entender quem é o publicano. Amém? Então vamos voltar aqui para o versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era o quê? Fariseu. E o outro publicano. Publicano você já sabe quem é. É o secular. É o que não é crente, não é religioso. E o fariseu? O fariseu é o religioso. O fariseu, ele tem a conotação da religiosidade extrema, do fanatismo daquela época, e hoje também existem fariseus. Aí Jesus continua dizendo no versículo 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo. Olha que a oração não era para Deus, era para ele. Orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano, porque o publicano estava ali, né, perto. Ele ainda, além de ele se achar uma pessoa especial, melhor do que qualquer pessoa, ele ainda apontou o dedo para aquele publicano que estava ali. Então, quantas pessoas são assim? Jesus, ele não é o salvador dessas pessoas, que estão cheias de si. Jesus, o próprio Senhor Jesus, que era Deus, que é Deus, quando veio nesse mundo, em carne e osso, o que ele fez? Ele esvaziou-se de si. E ele se humilhou até a morte, fazendo-se servo. Quer dizer, se Jesus foi humilde, se Jesus se humilhou, por que nós vamos ser cheios de nós, né? Querer ser melhor que os outros? Ah, porque afinal de contas eu oro mais do que você. Ah, olha, você já leu a Bíblia? Então você não é crente, porque eu já li a Bíblia 5 vezes. Para que isso? Para quê? Nessa época que nem Bíblia tinha. Se alguém falar para você, você não é crente não, porque você nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, é de um tempo para cá que foi traduzida. No tempo aqui dos apóstolos, não tinha as escrituras que ficavam nas sinagogas, que eles liam trechos. O que eles sabiam estava mais guardado aonde? No coração. Então, isso não diz que alguém é mais de Deus ou menos de Deus, porque lê a Bíblia e o outro não leu. Aí o versículo 12, ele continua dizendo o quê? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quer dizer, ele se orgulhava das suas práticas religiosas, de jejum, de consagração.
Tem pessoas que se acham que tem mais unção, por quê? Porque eu me consagro mais. Irmãos, nós temos aprendido que Jesus já consagrou todos aqueles que creem nele. Você sabia que no Novo Testamento não tem mais cerimônia de consagração? Pastor, mas por que fazem? Eu também não sei. Eu já fiz também, porque eu não sabia. Mas procura no Novo Testamento, você não vai encontrar cerimônias de consagração. Por quê? Porque lá em 1 João 2,27 diz, a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Então não tem necessidade que alguém vos ensine. Você já parou para pensar? Jesus consagrou os discípulos, os apóstolos? Teve cerimônia de consagração? Jesus derramou um azeite na cabeça deles? Sim ou não? Seja sincero. Não tem. Jesus chamou e foi ensinando. Por quê? Porque a unção está em quem, irmãos? Em Cristo. Está em Jesus. Quem entregou a tua vida para Jesus? Então, Ele te ungiu. Ele já te consagrou. Olha Hebreus capítulo 10. O nosso propósito, irmãos, do nosso ministério, alguns aqui já sabem, talvez alguns não sabem, mas é pregar o Evangelho. Sem religião, sem religiosidade. E aos pouquinhos eu vou falando as coisas para vocês, porque tem que ir devagar, né? Porque senão cria aquele impacto. Mas o nosso propósito é pregar o Evangelho, é ensinar coisas que talvez você nunca viu, você não sabia. Mas por que não me falaram? Porque a religião, ela não vai falar a verdade do Evangelho, por quê? Porque a religião ela tem um sistema, um mecanismo que precisa continuar aquele mecanismo de poder. Se falar a verdade, acabou a graça, acabou o que movimenta a religião. Estão entendendo? Então, aos pouquinhos a gente vai falando. Eu tenho falado que o que eu quero pregar aqui é a simplicidade do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou, nós vamos imitar. O que Jesus mandou fazer, nós vamos fazer. O que Jesus não ensinou, nós não vamos imitar. O que Jesus não mandou fazer, nós não vamos fazer. Porque muitas coisas que a religião faz, talvez você nunca parou para pensar, mas aonde tem base isso no Evangelho, no Novo Testamento? Muitas práticas da religião é tudo Velho Testamento, da lei antiga, que a Bíblia fala que Cristo veio e ele aboliu a lei. A lei se encerrou em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Ele cumpriu toda a lei e a lei foi encerrada em Cristo. Por isso ele dizia, um novo mandamento vos dou. Qual que é o mandamento de Cristo? Que vos ameis uns aos outros. Então tem muitas coisas que talvez eu fazia, que a gente nunca se perguntou, mas por que eu faço isso? Mandaram eu fazer. Mas aonde está na Bíblia isso? E a gente não queria saber de procurar ou de se informar. Por isso, irmãos, que nós temos, por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, ele falou para os religiosos, que estavam presos em rituais que eles faziam há anos, mas que eles nunca paravam para perguntar se aquilo tinha valor ou não tinha. Eu até uma vez, um dia desses, eu fiz um vídeo que eu falei sobre isso que eu vou falar para você agora. Porque a vida inteira a gente ouviu falar que a dúvida é do diabo. A religião, ela fala assim, olha, você não pode duvidar não, viu? Você não pode questionar o pastor, porque ele é ungido do Senhor. Isso é o que a religião ensina. Não é bem assim. Por quê? Por que a religião prega que a dúvida é do diabo? Para a gente não pensar, para a gente não pesquisar e para a gente não questionar. E não é pecado duvidar, não é pecado questionar. Não é pecado você perguntar para mim, pastor, mas e isso aqui? Mas e isso, pastor? Eu preciso saber. Tem base ou não tem? É de Deus, tem que ter isso. Porque senão tudo que fala, a gente vai falando o quê? Amém, amém. E a gente vai seguindo uma coisa que muitas vezes não tem base bíblica. Amém? Por que eu pedi para abrir aqui? Hebreus 10, versículo 19. Diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Jesus pelo sangue do Cordeiro, né? Versículo 20. Lê comigo. Pelo novo e vivo caminho. Que novo caminho é esse? Evangelho. Que vivo caminho é esse? Evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. A vida está no Evangelho, a vida não está nas práticas religiosas, a vida está no Evangelho. Pastor, mas o Evangelho não é religião? Não, Jesus nunca fundou uma religião. O Evangelho é um estilo de vida, é o caminho, a verdade e a vida. Então diz o versículo 20, pelo novo e vivo caminho. Lê comigo agora, que ele fez o quê? Então, ele já nos consagrou. Você já foi consagrado, eu já estou consagrado. Quem crê nisso? É a Bíblia que está falando, ou eu creio no que está escrito, ou eu creio no que alguém falou e inventou. É o que ele diz. Então ele nos consagrou. A única você vai encontrar aqui no Novo Testamento, depois você pesquisa. A palavra consagração você vai encontrar só aqui. Você não vai encontrar Jesus consagrando discípulos, apóstolo Paulo consagrando pessoas. Não, eles se juntavam e iam aprendendo junto. Por quê? Porque essa unção, essa consagração já foi derramada. Quando Jesus morreu na cruz e derramou o Espírito Santo, quando ele subiu e derramou o Espírito Santo, o pacote já veio completo. Por isso que Jesus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. É só isso. É que a religião gosta de inventar, a gente gosta de inventar. Finalizando lá em Lucas, capítulo 18. Aí, irmãos, agora vem quem? A oração de quem? Do publicano. E aí diz o versículo 13, o publicano, porém, quer dizer, contrário do religioso. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo que, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou o quê? Um pecador. Então Jesus é salvador desses que são humildes e reconhecem que são falhos, são pecadores. Aí Jesus completa dizendo, versículo 14, digo-vos que este, ou seja, o publicano que foi humilde, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, ou seja, foi salvo. A palavra justiça é salvação. Este voltou para casa justificado, e não aquele. Por quê? Lê comigo. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, a pergunta é, Jesus é salvador de quem? Dos humildes, dos que têm o coração quebrantado, daqueles que reconhecem, Senhor, eu sei que eu não tenho sido o que eu deveria ser, eu sei que eu não estou sendo o que eu deveria ser, mas me ajuda. Claro que a gente tem que procurar ser melhor a cada dia. A graça não é para a gente se acomodar e falar, então agora eu posso andar de qualquer jeito, vou cair na gandaia. Não, não é isso. A graça nos transforma, mas nós somos conscientes que nós ainda não chegamos aonde deveríamos chegar, que não somos o que deveríamos ser. É isso, Jesus é salvador desse. Agora o que se acha santo, Jesus não é salvador desse. O que se acha o bom, Jesus não é salvador desse. O que se acha melhor que todo mundo, não é o salvador desse. O que se consagra mais, por isso que eu acabei indo cheguei naquela explicação, o que se consagra mais, não. Jesus não é salvador desse. Jesus é salvador do humilde. Então, talvez você sempre tenha pensado, eu acho que eu estou perdido, isso nós falamos semana passada, eu acho que eu não sou salvo. Irmãos, a salvação já foi garantida. Creia, não é a tua perfeição, não é o que você faz, é o que ele fez, é aceitar o que já está feito. E viver, claro, procurar viver Cristo, andar no caminho dele. E as coisas que a gente precisa mudar, vamos falando, vamos colocando diante dele, Senhor, eu preciso mudar. Mas todo dia eu peço, Senhor, me ajuda a melhorar. Tem misericórdia de mim. Porque eu confio que ele é o meu Salvador. Amém?